A química é louca, é paranormal. Do além, do além. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, sou a Profiana e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os hidrocarbonetos, né, que são as primeiras funções orgânicas, né, como que eles são classificados, né, a sua nomenclatura, mas a gente vai ver as nomenclaturas deles, dos compostos que não são ramificados, né, a gente vai deixar para falar dos ramificados numa próxima aula. Estão preparados? Então, vem comigo! Bom, né, nós vamos começar então, nessa aula, a falar sobre funções orgânicas, né? A gente estava vendo, né, nas aulas passadas sobre como classificar uma cadeia carbônica, né? A gente viu algumas classificações e agora a gente vai ver, né, as variáveis funções, né? O que são as funções orgânicas, né? Assim como a tabela periódica, né, ela é organizada lá pelas famílias, onde essas famílias estão agrupadas por terem características semelhantes, nas funções orgânicas não é diferente, né? Elas vão ser organizadas de acordo com as funções, né, que têm características semelhantes, né? Então, o que elas vão ter em comum nas funções orgânicas é que todas elas vai ter o quê? O átomo de carbono, né? Então, né, para começar a falar das funções orgânicas, nós vamos ver, a gente vai aprender da nomenclatura, né, os compostos orgânicos. Então, para introduzir nessa nomenclatura, antes da gente entrar nas funções propriamente ditas, como é que funciona a nomenclatura de maneira geral, né? A IUPAC, ela é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Ela é uma organização que ela é dedicada, né, ao avanço da química. Então, ela que é responsável por elaborar a nomenclatura, né, oficial dos compostos, né? Então, ela, né, é graças a ela que a gente consegue ter esse auxílio, né, para estudar as funções orgânicas, né? Então, de maneira geral, né, como que funciona a nomenclatura segundo a IUPAC, tá? Nós temos um prefixo, que é o que vem no início do nome do composto, que vai indicar o quê? A quantidade de carbonos que tem naquela cadeia, né? Nós temos o infixo, que é a palavra que vai estar no meio, né? Que vai indicar o quê? O tipo de ligação, né? Se é ligação dupla, se é ligação tripla, se é ligação simples. E o sufixo, né? Que é o final da palavra, que vai indicar a função orgânica que aquele composto pertence, né? Tá, mas aí eu vi ali, né, prefixo, quantidade de carbono, mas como que eu sei, né, colocar essa quantidade de carbono, né? Então, para cada quantidade de carbono, nós temos um prefixo próprio, né? Por exemplo, se nós temos um único carbono na cadeia, o prefixo dele vai ser met. Se nós temos 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but, 5 carbonos, pent, 6 carbonos, ex, 7 carbonos, hept, 8 carbonos, oct, 9 carbonos, non, 10 carbonos, dec, e assim por diante, tá? No infixo, né, o meio da palavra, da nomenclatura do composto, vai indicar o tipo de ligação. Ou seja, se for uma ligação simples, né, no meio da palavra vai ter ão. Se for ligação com uma única dupla, no meio da palavra vai ser en. Se for um composto com 2 duplas, no meio da palavra vai ter dien. Se for com uma ligação tripla, vai ser in. E no sufixo, né, para a gente saber das funções, né, vai ter uma terminação específica para cada função, né? Se o composto for um hidrocarboneto, a terminação vai ser o. Se for um álcool, vai ser ol. Se for cetona, vai terminar em ona. Se for aldeído, vai ser al. Então, nós temos aqui um exemplo, né? CH3OH e CH4, tá? O CH, quando tem só dando uma introdução, né, porque a gente já vai falar dessa função orgânica, se nós temos só carbono e hidrogênio, nós temos uma função hidrocarbonetos. Então, nesse CH4, nós temos o quê? Um carbono. Se nós temos um carbono, o prefixo vai ser o quê? Vai ser
MET. O CH4 está indicando que o carbono faz 4 ligações com o hidrogênio. Só que ele faz 4 ligações o quê? Simples, né? Porque o hidrogênio ele não faz ligação dupla. Então, se o carbono faz, né, 4 ligações simples, então o infixo dele vai ser an. Ó. É um hidrocarboneto, né? O sufixo vai ser o. Então fica metano. Agora essa aqui de cima, tá? Sempre que a gente tiver o OH na fórmula molecular, tá indicando que a função orgânica é um álcool, tá? Então, nós temos aqui um carbono. Se é um carbono, nós temos o quê? O prefixo met. O infixo dele, como é que a gente sabe que ele é ligação simples, dupla ou tripla? Ele tá te dizendo que ele faz 3 ligações com hidrogênio e uma com oxigênio, né? Porque se ele faz 3 com hidrogênio, vai faltar só uma. E essa uma ele faz o quê? Ligação simples. Então, a ligação aqui é saturada, né? Porque o carbono faz ligação, né, simples com todos os compostos. Não tem uma ligação dupla entre carbonos. Então, o infixo é an. Se é um álcool, vai ser qual a terminação, né? O sufixo vai ser ol. Então, fica metanol. Então, né, nós vamos começar a falar sobre funções orgânicas, né? A primeira função orgânica, né? Então, qual que é a primeira função que a gente vai estudar, né? É os hidrocarbonetos, né? Qual que é a principal característica dos hidrocarbonetos, né? A principal característica é que eles apresentam compostos de quê? De carbono e hidrogênio. Você viu numa cadeia carbônica hidrogênio e carbono? Pode ter certeza que é um hidrocarboneto, né? Então, de modo geral, eles são insolúveis em água, né? É através dos hidrocarbonetos que a gente tem, né, a gasolina, óleo diesel, né, o gás de cozinha, são tudo hidrocarbonetos, né? Então, dentro do hidrocarbonetos, eles também têm subdivisões, onde eles estão classificados de acordo, né, com as ligações que eles fazem, né, e se a cadeia é aberta ou fechada, né? Então, nós vamos primeiro conversar sobre os hidrocarbonetos de cadeia aberta nesse primeiro momento e sem ramificações, né? A gente vai ver elas, as nomenclaturas, sem pensar nas ramificações nessa aula de hoje, tá? Então, a primeira classificação que nós temos é o alcano, né? O que nos lembra a palavra alcano? Nos lembra a an, que indica o quê? Ligação, simples. Então, o alcano, ele é uma cadeia aberta e saturada, né? Ou seja, com ligações simples. Também são chamadas de parafina, né? Que deriva do latim, né? E significa, né, que compostos oleosos. Fórmula geral, né? CN, onde o N vai indicar a quantidade de carbonos que tem do alcano, H2N mais 2, ou seja, para a gente achar quantos de hidrogênio tem para tantos carbonos, nós temos que multiplicar o número 2 pela quantidade de carbonos e somar mais 2. Por exemplo, o metano, tá? Ele tem um carbono, então o N dele é 1. Se a gente não soubesse que ele faz 4 ligações com hidrogênio, como que a gente poderia descobrir, né? Quantos hidrogênios tem nesse composto, né? Nós iríamos multiplicar 2 vezes 1, ia dar 2. Mais 2, 4, né? Então, CH4. E para dar nomenclatura, mesma coisa, né? É o prefixo que indica a quantidade de carbono, o infixo, que nesse caso é sempre an, mais sufixo, que é sempre o, porque estamos falando, né, de composto de hidrocarbonetos, né? Então, como que se dá o nome desse composto aqui, ó? Ele tem 2 carbonos, né? Então, o prefixo para 2 carbonos é et. Os carbonos estão fazendo apenas ligações simples. An é um hidrocarboneto
O. Então, fica etano. Nesse aqui temos 3 carbonos, ó. 1, 2, 3. Prefixo para 3 carbonos, prop. Só ligação simples? Hidrocarboneto? O. Então, é um propano. Depois, nós temos, né, os alcenos, né? O que os alcenos, eles nos lembram, né? Né? Então, vai ser, né, uma cadeia aberta e com uma ligação dupla. Então, ele é uma cadeia insaturada. O alceno, eles são raros na natureza quando comparados aos alcanos, né? Então, eles não são achados na natureza, né? Eles são normalmente preparados em laboratórios, né? Então, a gente pode encontrar os alcenos em tecidos, explosivos, corantes, borracha sintética, né? Nós temos o eteno, né? Que é o que tem 2 carbonos, né? Et tem 2. Ele serve para anestésico em intervenções cirúrgicas. Serve também o eteno para amadurecer forçadamente, né? Frutas verdes. Então, também pode ser chamada de olefinas, porque também são compostos oleosos. Fórmula geral, CnH2n, né? Nós temos, então, para nomenclatura, o prefixo, né, a quantidade de carbono, infixo, que nesse caso é en, e o sufixo, que é o. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos 3 carbonos, o que significa que é prop. Ele tem uma ligação dupla, o que significa que é en, e é um hidrocarboneto, né, só tem carbono e hidrogênio, então é propeno. Agora, vamos dar uma atençãozinha maior para esses 2 exemplos aqui de baixo, tá? Nesse primeiro aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Nesse de baixo, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos também. Só que qual é a diferença entre eles? O que faz eles serem diferentes? É a posição onde está a dupla, né? Então, quando a dupla pode estar em mais que um carbono, né? A gente tem que indicar em qual carbono ela tá. Por exemplo, nesse aqui de baixo ela tá no primeiro carbono e nesse aqui de baixo no segundo carbono, né? Então, a gente tem que indicar a dupla. E como que a gente conta os carbonos, né, para saber qual é a dupla? A gente sempre vai contar do carbono mais próximo da dupla, né? Então, nesse caso, 1, 2, não faria diferença, né? Porque esse aqui daria também, ó, 1, 2, aí esse carbono seria o segundo, né? Então, estamos falando do segundo carbono, e esse aqui, né, 1, 2, 3 e 4, né, então é primeiro carbono. Então, como é que a gente dá a nomenclatura? Nesse aqui de cima, but, porque são 4 carbonos, tracinho 2, porque nós estamos indicando em qual carbono está a dupla, então, se a gente está indicando em qual a dupla, nós vamos pôr 2, tracinho, en, no, né, o O indica que é um hidrocarboneto, e nesse aqui de baixo é but, tracinho 1, tracinho eno. E os alcinos, né? O que os alcinos nos lembram, né? Eles nos lembram a in, que é a ligação tripla. Então, ele é uma cadeia beta com uma ligação tripla. Fórmula geral, né? CnH2n-2. Nomenclatura, mesma coisa. Prefixo, quantidade de carbono. Infixo, nesse caso é in. Sufixo, que nesse caso é o, né? Então, nós temos aqui 2 carbonos, et, ligação tripla, é in. Tem carbono e tem hidrogênio? Etino. Nesse caso aqui, 1, 2, 3. Prop, tem ligação tripla, in, é um hidrocarboneto, propino. Esses 2 de baixo aqui, agora, é o mesmo caso que
a gente fez aqui nos alcenos, ó. Nós temos 4 carbonos nos 2 compostos. Só que o que difere eles é o quê? A ligação tripla, né? Nesse caso, é no primeiro carbono que se encontra a ligação tripla e nesse caso é no segundo. Então, é but 2 ino e but tracinho 1 tracinho ino. Atenção, por que no caso aqui do alceno, no propeno, e no caso do alcino, no propino, a gente não precisa indicar dupla? Porque ele sempre vai acabar no primeiro carbono. Por exemplo, se a gente colocar a dupla aqui, ó, vamos supor que aqui virou a dupla, aqui, aí aqui é 3, e aqui é 2. Ele vai continuar sendo propeno, porque ele vai continuar, a gente sempre vai contar do carbono mais perto que da dupla. Então, ao invés de a gente contar desse carbono, a gente vai contar desse. Então, esse vai ser o primeiro carbono, então vai continuar sendo propeno. Porque porque não faz diferença, ele sempre vai acabar no primeiro carbono, ele não vai ter outra classificação. Mesma coisa pro propino, né? Se a gente for tirar a tripla daqui e colocar aqui, o que vai acontecer? Mesma coisa, a gente vai contar daqui, 1, 2, 3, então vai cair também de novo no primeiro carbono. Então, não vai fazer diferença, porque não vai existir outro composto por 3 carbonos que esteja em outro lugar, a tripla, né? Então, vai ser só um, que é o propino. Tudo bem? E nós temos, por último, né, de cadeia aberta, os alcadienos, né? Que são abertas e 2 duplas, né? Fórmula geral CnH2n-2, e nós podemos encontrar eles como dienos acumulados, ou seja, um atrás do outro, como nesse caso, nós temos a dupla aqui nesse primeiro carbono, nesse segundo aqui que tá uma dupla aqui e uma dupla aqui, né? Então, tá um atrás do outro. Nós temos os dienos isolados, onde em cada ponta, né, eles vão estar a dupla, né? Essa dupla tá aqui e essa dupla tá aqui. E os alternados, né? Ou seja, que tem um carbono com ligação dupla, altera, normal, ligação simples, tem dupla de novo, né? Nomenclatura é a mesma coisa, é o prefixo, quantidade de carbono, o in fixo, que nesse caso é o dien, e o sufixo, que vai continuar sendo o, porque ainda estamos tratando de hidrocarbonetos. Tá, mas e como que a gente pode, né, dar o nome, né? Mesma coisa, ó, nesse caso aqui, nós também, ó, de novo, temos que indicar em quais duplas. Agora, são 2 duplas, são 2 carbonos para colocar, para indicar, né, na nomenclatura. Nesse caso, nós temos 1, 2, 3 carbonos, então é próprio. Por questão, né, para melhor ficar, né, a palavra, eles acrescentaram um azinho aqui no propa tracinho. Nesse caso, nós temos no primeiro e no segundo, então 1,2 tracinho dien. Porque estamos falando, né, de 2 duplas e hidrocarboneto. Nesse caso aqui, é 1, 2, 3, 4, então, nós estamos falando de 5 carbonos, então é pente, no caso, penta, tracinho 1, tracinho 4, tracinho dieno. E nesse caso aqui são 4, 1, 2, 3, 4, é but 1,3 dieno. E agora, né, falando, né, por último, dos hidrocarbonetos de cadeia fechada, né, também, né, sem levar em consideração a ramificação, né, nós temos, então, os ciclanos, cicloalcanos ou ainda cicloparafinas, né, então são cadeias fechadas e saturadas, né, o próprio nome já diz, né, alcan, cicloalcano, né, de alcanos,
Fórmula geral, né? CnH2n. Nomenclatura. A diferença é que sempre antes do prefixo vai vir a palavra ciclo. Então, a nomenclatura fica o ciclo, mais o prefixo, que indica a quantidade de carbono, mais o infixo, que é a an, nesse caso, mais o sufixo, que é o, né? Porque ainda estamos falando, né, de hidrocarbonetos. Então, o termo ciclo é o que vai diferenciar eles, né, dos alcanos. Eles podem vir, né, ou né, formas estruturais convencionais que a gente já conhece, ou através de figuras, né, geométricas, como o triângulo, né, o quadrado. Então, cada, né, pontinha aqui indica um carbono, né? Então, como que a gente pode, né, nomear essa figura geométrica? Se tem 3 carbonos fazendo ligações simples, fica ciclo, prop, ciclo porque a cadeia é fechada, prop porque tem 3 carbonos, ano, né? An de ligação simples ou de hidrocarboneto. Esse aqui de baixo nós temos 4 carbonos, então fica ciclo, butano. Aí nós temos os ciclenos ou cicloalcenos, né, que são cadeias fechadas e insaturadas com uma dupla, né? Fórmula geral CnH2n-2. Então nós temos aqui, né, 1, 2, 3, 4 carbonos, então a gente sabe que é ciclo but. 1, 2, porque no ciclo a gente sempre começa pela dupla, então se tiver apenas uma única dupla, a gente não precisa indicar ela, porque sempre vai começar por ela, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, buteno, en de dupla ou de hidrocarboneto. Aqui também, ó, 1, 2, não, isso, 1, 2 e 3. Então, é ciclo propeno. Né? Então, a nomenclatura é a mesma coisa, é o ciclo na frente mais o eno, né? En mais o prefixo, né? Que é a quantidade de carbono, mais o eno. Nós temos o ciclo alcadienos, que é a cadeia fechada e com 2 duplas, né? Então, nós temos esse carinha aqui, né? Nós sempre vamos começar pela dupla, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é ciclo, hexa, né? Acrescentando o termo A ali no hexa, tracinho 1,4, porque tá no 4º carbono também, tá no primeiro e no 4º carbono, tracinho dieno. Então, a nomenclatura é o ciclo, mais prefixo, mais dieno. E, por último, os aromáticos. Então, os aromáticos, o que caracteriza eles é ter um anel benzênico, né? O que é um anel benzênico? É ter duplas dentro do ciclo, onde elas vão se alternando. Por exemplo, nós temos uma dupla aqui, uma aqui e uma aqui, só que ela vai se alternando. Então, daqui um pouco, ela vai vir para cá. E assim elas vão se alternando, né? Então, isso que é o anel benzênico. Então, ela pode vir o desenho aparecendo as ligações assim, ou pode vir assim, né? Mostrando o anel. Esse aqui é o que a gente chama de benzeno, esse aqui o naftaleno, esse aqui o antraceno. Então, os aromáticos, eles não têm, né, nomenclatura própria, né? Então, eles não têm regrinha de nomenclatura. É o nome dos compostos já feitos e a gente precisa, né, lembrar deles, tá? Esses são os mais usados, né, que a gente mais vê em provas. Então, ficamos, né, por essa aula, a gente fica por aqui, né? A gente viu, então, os hidrocarbonetos, né, abertos e fechados sem ramificação, né, pra aos pouquinhos eu ir introduzindo, né, os hidrocarbonetos ramificados, né, e como que a gente pode nomear uma cadeia ramificada. Qualquer coisa, né, podem deixar nos comentários as dúvidas. E é isso. Bons estudos para vocês. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you